Então nós vamos começar com a principal transição. Acabamos de ter o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumindo a Casa Branca. E a primeira reação de Donald Trump é que vai haver aumento de tarifa. Isso vai prejudicar o agronegócio brasileiro ou vai ajudar? Olha, se a gente olhar o que aconteceu em 2017 até 2021, que foi no primeiro mandato lá do Trump, foi muito benéfico, porque a primeira fase da guerra comercial com a China, eles elevaram a tarifa da China em 20%, né? Isso fez com que a China retaliasse, aumentando as tarifas sobre os Estados Unidos, atingindo principalmente o agro-americano, porque um dos setores que exporta bastante para a China dos Estados Unidos era o agronegócio. Até então, os americanos eram o maior exportador para a China, e nós éramos o segundo. E por conta da guerra comercial, a gente disparou, tendo feito no ano passado 60 bilhões de dólares em exportações para a China, e os americanos fazem hoje 30 e pouco. Então, a gente assumiu uma liderança, substituindo os americanos em quase tudo. Então, houve realmente um ganho muito importante naquele momento. Agora parece que ele vai novamente aumentar essa mesma tarifa, porque essa tarifa não caiu com o Biden. Apesar dele ter criticado, ele manteve as tarifas que o Trump tinha feito, né? E agora o Trump está dizendo que vai dar um novo pulo para cima. E esse pulo, alguns já dizem que vai ser o maior aumento tarifário que os Estados Unidos fez desde a lei Smoot-Hawley dos anos 30. Isso. Do período entre guerras, quando a tarifa americana era 25%, ele jogou para 50%. E foi um desastre para o mundo. Por quê? Porque gerou uma recessão, gerou uma inflação, gerou um monte de problemas. Caiu 2/3 do comércio mundial. Pois é, e eu acho que também tem a ver com a Segunda Guerra, né? Porque houve uma espiral protecionista lá nos anos 30. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não pode comemorar, né? A gente tem que entender, olha, isso pode beneficiar o Brasil se houver novamente aumentos bilaterais de tarifas entre Estados Unidos e China, isso pode criar novos mercados para o nosso agro, né? Mas se isso se generaliza no mundo como uma nova espiral protecionista, eu acho que todo mundo perde. É verdade. A economia mostra que toda vez que nós temos medidas protecionistas, que no fundo todo mundo sai perdendo, né? E falando em protecionismo, eu queria que você tratasse de um outro mercado agora, que é o acordo Mercosul-União Europeia. O protecionismo agrícola francês vem criando barreiras há tempo para que esse acordo seja homologado. Como você vê hoje a perspectiva de se ratificar esse acordo do Mercosul e isso abrir um mercado importante para o agronegócio brasileiro? Então, Felipe, eu já estudo agronegócio há 40 anos, né? E eu já dei aula, já trabalhei em grandes empresas, associações de classe. Eu sou um grande defensor de mercados abertos, né? Eu acho que países que abrem as suas economias ganham competitividade e por isso que eu fico tão preocupado com uma nova espiral protecionista hoje. O Brasil, até os anos 2000, tentou fazer alguns grandes acordos. O primeiro foi a Área de Livre Comércio das Américas. Começou o acordo UE-Mercosul, que é esse que está assinando agora, que assinou agora, mas ainda tem que passar lá pelos parlamentos europeus. E o terceiro era a rodada da Organização Mundial de Comércio. Todos eles nos anos 2000, mais ou menos. Portanto, a gente estava na frente da busca de grandes blocos econômicos de abertura, numa época que só se falava em globalização. Depois de 20 anos, a gente não fez nenhum daqueles acordos, saiu apenas a União Europeia-Mercosul, mas não foi aprovado ainda. Então eu só posso comemorar, né, que tenha saído alguma coisa. Porque a gente perdeu esse cavalo que passou arriado aqui na nossa porta. A Ásia fez dezenas de acordos, o acordo da ASEAN, o acordo Transpacífico, o acordo lá do RCEP, teve o acordo lá do NAFTA, a Europa sempre teve um grande bloco. Então, vários países fizeram acordos. Os países lá do Pacífico, da América do Sul, todos eles, Chile, a Colômbia, Peru, depois o México. É claro, hoje em dia tudo isso está sob júdice, mas houve uma grande liberalização comercial que beneficiou o mundo desde lá do pós-guerra, né? Então eu acho que a gente fazer um acordo com a Europa é benéfico. Nós estamos falando de 730 milhões de habitantes nos dois blocos, é o primeiro acordo entre dois grandes blocos. Isso vai ajudar a fortalecer o Mercosul naquilo que se refere a regras internacionais, a comércio, a procedimentos que levem a mais investimentos.
Agora, o resultado para o agro é muito pequeno, porque, como a gente viu, até pelos protestos franceses, desde esses 20 anos lá de negociação, todas as vezes os produtos do agro entram em cotas específicas, né? Não tem uma liberalização muito grande. Então, eu acho que é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul. Não sei se ele sobrevive a esse novo mundo que nós estamos entrando agora, nesse momento, mas é o que nós temos na mão hoje de mais importante. Uhum. Agora, é sempre uma questão importante nessa mudança da geopolítica do alimento que vai acontecer com a Índia. A Índia vai se tornar a nova China, um grande consumidor de proteína, um grande consumidor de alimento, e isso vai ajudar a impulsionar ainda mais o agronegócio brasileiro, com essa queda do crescimento econômico na China. Você vê esse como o grande mercado que vai surgir para o agronegócio brasileiro? Olha, é muito difícil que alguém repita o que a China fez, porque a China fez uma revolução manufatureira nos anos 70, que coincidiu com a nossa revolução agrícola no Centro-Oeste. O Brasil tornou-se uma grande potência agrícola, a China tornou-se uma potência manufatureira. Ela conseguiu movimentar, ela teve que movimentar 250 milhões de chineses do campo para a cidade. Foi a maior migração da história dentro da China, e criou uma grande manufatura que precisava de proteína. E o Brasil é o grande fornecedor, tornou-se, a gente já falou disso antes, né? Tornou-se, nesses últimos anos, o principal fornecedor da China, que é a China mais urbana hoje. Hoje a China é 65% urbana, 35% rural. Nos anos 70, ela era 80% rural e 20% urbana, né? E passava fome no campo porque as políticas coletivistas foram um enorme desastre, né? Lá do Mao Zedong. Então, a China teve uma transformação enorme e a Índia está muito longe de conseguir fazer isso. Então, realmente é uma situação assim, muito, muito complexa, porque eles teriam que fazer o que a China fez, se industrializar, criar um setor lá de serviços muito, muito pujante e, com isso, diminuir o protecionismo agrícola e poder importar mais. Mas eles não vão fazer isso. Então, eu realmente acho que a China vai ser a grande potência em termos de população lá do futuro, né? Mas não vai ser fácil para a gente conseguir entrar na China, entrar lá na Índia como nós entramos lá na China historicamente. Ou seja, o grande mercado vai continuar sendo Ásia e principalmente China aí. Olha, eu acho que tem muito mais coisa, né? A gente se acostumou a ver os dois grandes países populacionais, Índia agora e China, como grandes mercados, mas tem todo o Sudeste Asiático, que são 630 milhões de habitantes, 10 países. Tem mesmo no sul da Ásia outros países importantes sem população, Bangladesh, enfim, Paquistão. Você tem a África, né? A África, quem vai alimentar a África? Né? Realmente o grande crescimento populacional dessas próximas décadas vai acontecer no sul da Ásia, lá na Índia, e na África. E esses países ainda têm uma agricultura muito precária, baixa produtividade e tal. Então, aí a gente tem outras oportunidades que não são necessariamente só a China, como a gente olha hoje, né? Acho que o Brasil nessa área, ele se tornou global. Né? O setor hoje é talvez o único setor que o Brasil é global. Realmente, a gente é hoje o quarto maior produtor do mundo, o terceiro maior exportador e o maior saldo comercial agrícola do planeta. Então, a gente tem que fazer uma diversificação, atingir todos os mercados que a gente conseguir chegar e também diversificar produtos, né? Porque hoje a gente está muito focado em cerca de 8, 10 produtos mais importantes, soja, milho, carnes, açúcar, celulose. A gente deveria ter uma pauta mais diversificada, de maior valor adicionado naquilo que for possível, e buscar novos mercados que não sejam apenas esses dois grandes países.